Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira. Informações da ESPN sobre o segundo dia de treinamento do Coringão e também sobre contratações, hein? Luciana Costa, do Cincinnati, da MLS, parece que realmente foi oferecida ao Corinthians e o negócio pode acontecer. A ESPN vai trazer informações sobre esse jogador, pode ser o primeiro reforço do Coringão para 2025. E também tem análise da mídia sobre esse Coringão. Será que realmente o Coringão vem para brigar por títulos? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de Corinthians. Vladimir Bianchini chegando por aqui. Fala, Vlad. Alô, fãs de esportes, o Corinthians está no segundo dia de pré-temporada. Os jogadores vão treinar 2 períodos até sábado no CT Joaquim Grava. Logo após as atividades, eles vão dormir nos alojamentos. No domingo, o elenco terá um descanso. As atividades serão retomadas na segunda-feira. O Corinthians se prepara para estrear no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino. O técnico Ramon Dias não tem um goleiro reserva Felipe Longo e o meia Breno Bidon, que estão com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Um dos jogadores que busca mais espaço na temporada é o atacante Thales Magno. Depois de um ótimo começo no meio do ano passado, ele sofreu uma lesão e perdeu espaço para o trio de ataque formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Foram 14 jogos com 3 assistências e 3 gols marcados. De volta após as férias, Thales falou da alegria de reencontrar os colegas. O retorno foi bom, deu tempo de descansar, deu tempo de aproveitar com a família, deu tempo para curtir as férias. Agora é só correr atrás, melhorar cada vez mais. E foi gostoso reencontrar todos eles, voltar essa vibe, essa estrutura que eu estava morrendo de saudade. Aí sabemos que vamos trabalhar muito forte nesse período de treino que vamos ter, porque sabemos que temos total condições de ganhar, de chegar à final, de fazer bons resultados. Então eu acho que nossa equipe vai buscar isso e pode ter certeza que a expectativa é de muitas saudades e muita vontade de entrar em campo de novo. Até o momento, o Corinthians não fez contratações e vai priorizar a manutenção do elenco, principalmente da equipe titular. Um dos nomes oferecidos para o timão foi o do meio-atacante Luciano Acosta. O argentino de 30 anos tem contrato com o Cincinnati dos Estados Unidos até o fim de 2026. Segundo o jornalista André Hernan do UOL, o timão avalia a contratação do jogador. A principal novidade no elenco alvinegro até agora é a volta do zagueiro João Pedro Choca, que estava emprestado na Série B do ano passado para o Ceará. E vamos para Itaquera, para falar do Corinthians, que se reapresentou com boas expectativas para o ano de 2025. Obviamente pelo futebol apresentado, pela sequência de vitórias. Como o Corinthians terminou o ano de 2025, traz aí esperança para o seu torcedor. E o Thales Magno também? Galera, volta de férias. Tem jogadores do São Paulo, como o Edu citou ali, passeando maravilhosamente nos parques da Disney. O cara volta a trabalhar, depois de um tempo na praia com a família, todo sorridente. E é assim que o torcedor do Corinthians quer ver o Thales Magno, sorridente, e apresentando o futebol que o Corinthians apresentou no final da temporada passada, Bira. Pois é, o Corinthians acabou não se mexendo no mercado, o que não me soa uma ideia ruim. O Corinthians, a gente não pode esquecer nunca, o Corinthians tem problemas econômicos sérios. Não pode ficar brincando de sair contratando jogador se você não vai ter dinheiro depois para pagar direito. Então, o Corinthians tem que fazer o que é possível. Como o time já está montado, é um bom time e tem perspectiva desse time se manter para esse ano, não tem também por que sair contratando por contratar. Mas me incomoda como o Corinthians falou pouco, como se tratou pouco do Corinthians reforçar o elenco. O Corinthians precisa de banco. Acho que de titular, talvez o Corinthians precisasse de reforço nas laterais e um zagueiro. Um zagueiro para ser um líder da defesa ali na zaga. Acho que o Corinthians precisa para time titular. Mas principalmente o Corinthians precisa de banco. Precisa de mais opção. E o Corinthians precisa... A lateral esquerda, você acha também? Bidu terminou jogando bem, né? Bidu cresceu, mas eu não sei. É que tem o Palácios para voltar, a gente não sabe o que... Rapaz, você lembrou do Palácios. Tem o Palácios que virou que a gente não sabe o que esperar dele ainda, né? Porque jogou meio jogo contra o São Bernardo e machucou. Agora, eu acho que o Corinthians precisava encontrar mais Ranielis.
Assim, jogadores que se mostraram úteis para compor um elenco e por um preço mais acessível, ainda que o Corinthians tenha problemas com o Cuiabá para pagar o Ranieri, mas é um jogador com um preço mais baixo. Então o Corinthians não é para sair contratando... Acho que o Corinthians tem que reforçar o elenco, sobretudo o banco. Pouco o Corinthians tem que reforçar de elenco, né? Tem boas opções para o meio campo, não tem? O ataque, o próprio Thales Magno, por exemplo, não é titular, o Romero não é titular, então, mas são boas opções. No meio campo também tem boas opções. Quem é o cara que faz gol nesse time se a gente considerar o banco? Entendeu? O Romero e o Thales Magno são jogadores mais de lado. O Pedro Raul, entendeu? O Pedro Raul não sei se é esse jogador. O Corinthians talvez precisasse de alguém um fazedor de gols sem ser o Yuri Alberto ou o Memphis. Concordo com você que precisa de peças, mas não tantas. Acho que o Garro tem uma boa opção com o Coronado. Mas assim, sendo muito pro Garro. Lateral direita. O Matheus, o Fagner era saiu. O Fagner. Entendeu? Mesmo no gol. O Donelli, não sei se não segura tanto a peteca. Então, o Hugo Souza, titular, beleza, mas talvez uma opção um pouquinho mais confiável ali. Então, o Corinthians precisa ali, vai em cada setor, um jogador, assim, um reserva mais confiável, mesmo, e na zaga acho que precisa de um titular. Acho que para que daí um dos titulares viria esse reserva confiável. Acho que a zaga do Corinthians tem ainda... lá André Ramalho, Torres, Gustavo Henrique. Félix Torres, Gustavo Henrique, todo jogador, Kaká... Todo jogador Quem saiu, você falou? Caetano. O Caetano, verdade. Todos os jogadores que deixaram a torcida com alguns momentos de taquicardia. Pensando em como o Corinthians termina a temporada e como ele subiu muito no nível competitivo nessa reta final, porque ele precisava, né, sair do rebaixamento, se você pega esse recorte, ele desempenha no Paulista. Sim. Esse recorte. Candidato ao título, para mim. Exatamente. Esse recorte, ele desempenha no Paulista. Se ele mantém um embalo de como ele terminou a temporada, eu concordo que não apressa para, de fato, buscar um reforço só para dizer que se movimentou no mercado. Ele contratou muito no segundo semestre e contratou bem. Por isso que eu acho que não tem que contratar tanto. Concordo com o Bira. Tem que dar uma lapidada ali, algumas peças e tal, mas ele contratou muitos jogadores para serem titulares e tem bons reservas em algumas posições, não tem? E eu acho que ele pode usar esse exemplo para projetar a janela do meio do ano, em que ele consegue se movimentar, em que ele consegue observar jogadores, enfim, de contrato na Europa, enfim. Mas o Corinthians, ele se mobilizou muito e o resultado aconteceu nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ele saiu da Sul-Americana, ele não conseguiu avançar na Copa do Brasil. Então, pensando numa pré-Libertadores que é chata, né, pode ter dificuldade ali. Fase inicial da Libertadores. Quando começa? Meio de fevereiro? Isso. Esse é o detalhe, mas... Foram quantos jogos foi a sequência? Eu até já me perdi. 9. Foram 9 seguidos? Isso. Sequência de 9 jogos. Fantástico. Espetacular, né? Espetacular. O que você acha, Eugênio? Tu precisa muito? De muitos reforços? Então, se a gente pensar no time que terminou o ano, tá encaixadinho. Mas todo mundo precisa de reforço. Todo mundo precisa de qualificação do seu elenco. Os outros times estão buscando isso também. Então, eu concordo que assim, o foco principal hoje é a defesa. Ali na frente o time está pensando nos titulares, está resolvido. Uhum. Então você tem ali Garro, Yuri e Depay, são os caras. Você tem o Romero que entra, você tem o Thales Magno que entra. Mais ou menos isso. Eu acho que talvez precise de mais um ou dois jogadores ali. Há uma carência no elenco do jogador de ponta, né? Embora o Corinthians tenha encontrado a melhor maneira de jogar dele sem o ponta, mas eu acho que todo o elenco tem que ter dois jogadores ali que apresentem a oportunidade da velocidade, do drible, do 1 contra 1, porque há jogos que precisam disso, que demandam esse tipo de situação. Se a gente voltasse 3, 4 meses, a gente já está falando aqui que precisa de 2 laterais. Só que os laterais cresceram muito na reta final do ano, tanto pela direita quanto pela esquerda. Eu acho que hoje você, com a saída do Fagner, precisa de um reserva para o Mateuzinho. No meio-campo não tem bastante gente? Meio-campo acho que está bem resolvido. Martínez, Carrídio, tem Coronado, Garro, Bidon, tem Ranieri, tem Alex Santana, Breno Bidon, que renovou o contrato. E a principal contratação do Corinthians até agora, que foi a renovação do empréstimo do Maicon. É verdade, o Maicon também. E o Charles também.
Charles, tem bastante gente. Meio Isso que eu tô falando. Bastante gente. Eu acho que são reforços pontuais. Porque o time que terminou o ano terminou muito bem. É claro que você vai ter desgaste, vai ter jogador que se machuca ao longo do ano. É normal, isso é natural. Mas é pensando um pouco mais atrás, de você ter um pouco mais de segurança para a defesa. Já foi citado aqui que os zagueiros ali, de vez em quando, eles dão aquela emoção para a torcida. Então, se você pudesse trazer um grande zagueiro que ele chega ali e toma conta, você agora eu sou o dono da zaga. Sim. Seria bem-vindo. Então, tanto é que se falou... Tá pensando na liderança, né? No final do ano passado, estava se falando, por exemplo, de se o Corinthians não conseguiria desenrolar, e aparentemente não vai conseguir, com o Veríssimo, por um retorno do Veríssimo, que saiu de uma forma que a torcida reclamou, mas já tinha torcedor querendo perdoar nas redes sociais. Porque o Veríssimo acho que seria... culpa dele, né? Porque o Veríssimo acho que seria esse cara, meio que o líder da zaga e aquele cara que é aquele bom zagueiro que melhora o companheiro de zaga dele. Perfeito. E se antecipar a possíveis perdas, né? Porque o Corinthians conseguiu segurar o Yuri Alberto agora, mas a janela do meio do ano pode ser, e o Bidon também. Tipo, renovou, mas eu não sei se também se não renovou, mas pensando que daí você vai ter uma venda melhor lá na... O Corinthians precisa fazer. Aí é o meio do ano, né? Aí são jogadores para você pensar. É se antecipar a essas perdas. E o Corinthians tem que aproveitar que já está com um time montado. Agora tem um time montado, então não tem aquele desespero que teve em anos recentes de montar um time do zero porque o time anterior era ruim ou o time estava brigando para não ser rebaixado. Com 2 anos seguidos que o Corinthians brigou para não ser rebaixado. Ano passado mesmo brigou de alguma forma para não ser rebaixado, apesar de ter terminado em 7º. O Corinthians pode aproveitar que esse momento tem um time montado e estabilizado para começar agora a trabalhar uma estratégia um pouco diferente no mercado, porque o Corinthians tem que melhorar a sua situação financeira. Claro, então o Corinthians tem que começar a contratar jogador que vai entregar em campo mais do que ele custou. Né? Então, jogador barato que entrega muito. O Corinthians tem que... O Corinthians ficou meio... de novo os Ralphs e Paulinhos. Isso, o Ralf, o Paulinho, Elias. o Elias, Jusilei. Por exemplo, o Corinthians teve uma sequência de bons volantes contratados nessa linha. O Corinthians, nos últimos tempos, tem contratado muito medalhão, muito jogador pronto. O Hugo Souza é um bom exemplo de jogador que veio barato. Né, jogador que foi uma oportunidade que o Corinthians identificou e jogador que entregou mais do que ele custou. O Corinthians tem que achar mais jogador assim. Por isso que eu falo o Ranieri, acho que é um modelo de contratação para o Corinthians agora. Mantém o time que já tem e vai qualificando o time com jogadores mais acessíveis financeiramente. E porque é um jogador que até se você revender na frente, você vai ter revendido com lucro. É um jogador que... Uma história fantástica no Corinthians, já não vinha no seu melhor momento. Por isso foi para a reserva. Mas a minha visão ainda era bom tê-lo no elenco, era o Fagner. A opção do Corinthians, do jogador, proposta do Cruzeiro, foi para o Cruzeiro. O que chama a atenção... Era o último dos moicanos, o Fagner. O último apaga-luz. Daquele time lá de trás, do Corinthians. Todo mundo embora. Renato Augusto, Paulinho, Cássio. Da era campeã do Corinthians, da era multicampeã do Corinthians. Só tinha sobrado o Fagner, foi embora. Foi embora... Tem o Romero. Entre aspas. Tem o Romero. É que o Romero ele pega mais 17. 15 ele tava no time, né? Mas jogando menos 17. Por que eu falei foi embora, entre aspas? Porque a informação que chega é que o salário de 800 mil reais, e aí eu nem gosto de ficar falando quanto o cara ganha, porque isso é problema dele, é merecimento dele, mas chama atenção que de 800 mil, o Corinthians paga 500 e o Cruzeiro 300. Pelo menos essa informação que chegou. Não é estranho isso? Não é meio absurdo? O Corinthians dividiria com o Cruzeiro o salário mesmo, né, sem direitos de imagem. Então, o salário do Fagner ali de carteira dividido entre os dois, e o Corinthians ficaria com a parte também de direitos de imagem. Mas essa separação, para mim, também não entra na minha cabeça. Não. É o salário, amigo. O salário é lá o CLT junto com o dinheiro de imagem. E de muitos jogadores, às vezes, o direito de imagem mês, né? é maior. É o que sai todo mês. É o que sai todo mês do... Ou é normal isso, esse tipo de empréstimo assim? Não, acho que não é inédito. Pra mim é estranho. Não é inédito, mas eu também estranho. Não dá pra falar que foi um bom negócio. Bom negócio pro Cruzeiro. Me soa, da parte do Corinthians, me soa uma negociação mal feita. E da parte do Cruzeiro, uma negociação bem feita. O Cruzeiro tá com dinheiro, o Pedrinho lá distribuindo. Tá botando a mão no bolso lá para montar um time muito forte.
E o Corinthians eu acho que poderia ter negociado melhor para conseguir condições melhores. Mesmo se o Corinthians continuasse pagando parte do salário do Fagner, que fosse uma menor parte e não a maior parte, que é o resultado final dessa negociação. Então, acho que foi uma negociação mal feita pelo Corinthians e talvez porque... talvez o Corinthians o Fagner tenha entrado no mercado, tenha sido colocado ali como um jogador disponível no mercado, numa situação que estava na cara que o Corinthians não ia fazer, assim, não estava nos planos do Ramon Dias. Claro. E daí o Corinthians ficou meio na cara que o Corinthians estava precisando se livrar dele, já que assim, ele não vai ser usado, tem um salário alto. Agora falou, os caras estão querendo se livrar dele de qualquer maneira, então, para mim tá tranquilo. Se eles começarem a dificultar a negociação, falo que tô fora e eles vão ter que ceder. Acho que o Cruzeiro... Pode ser um outro olhar, isso que você está falando, se eu entendi direito. Corinthians, não estamos a fim de... Não queremos mais o Fagner, arrumamos alguém que vai, pelo menos, nos livrar de uma parte do salário. Exatamente, porque a informação que chegou foi de que o Fagner não estaria nos planos do Ramon Dias. De fato, ele tinha até virado reserva. E para ser um reserva, ele tem um salário alto. Então, o Corinthians estava querendo negociar o Fagner para não precisar pagar tanto por um lateral reserva. Você vê, o Fagner teve o contrato renovado em 2024. Exato. Daí é planejamento, entre aspas, planejamento. Né? Não, vamos renovar o contrato do Fagner. 2 anos. Ele ainda tem mais um, ele está emprestado para o Cruzeiro, mas ele ainda volta para o Corinthians. A situação avaliada pelo próprio Fabinho é de que naquela renovação de contrato era o momento pedia aquela renovação de contrato. Mas isso também mostra era um momento difícil falha, do Corinthians, né? Mas isso também mostra uma falha de planejamento. Assim, como que 6 meses depois já não é mais um negócio. Então, assim, de fato, o Corinthians... E já negociou não muito tanto, mais a né? situação. Então, exatamente. Já como não que era. em 6 meses não se torna exatamente assim, super dispensável? E aí o Corinthians provavelmente vai ter que ir atrás de outro lateral. Quem que tem? É o Léo Maná? É o Léo Maná. Né? De reserva é só ele, né? Sim, o reserva Se surge imediato. algum outro garoto. Vamos dar uma olhada no time base do Corinthians, como a gente fez com o Santos, com o Vasco. Então, titulares com opções para o técnico Ramon Dias. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu. E aí tem opções ali, o Donelli, o Palácios. Será que volta inteiro, finalmente? O Palácios pode estrear pelo Corinthians? Ranielli, Carrillo, Bidon, contrato renovado. Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. E aí, tem o Martínez, tem Maicon, tem Charles, tem Alex Santana, tem o Rian. Tem muita gente ali no meio de campo, né? Além das opções lá na frente, hoje. O elenco tá aí, olhando assim de primeira, né? Um reserva pro André Ramalho, porque saiu o Caetano. Mas o elenco tá bem montado. Hoje é bem diferente. 2024 foi um ano de transição do Corinthians. Trocou diretoria e ele foi trocando o time todo. Agora ele tem um time novo, que foi montado ao longo da temporada de 2024. Um time que terminou bem, jogando bem, conquistando resultados. Então agora está assentado, como disse o Bira. Agora você começar a buscar jogadores que possam, aos poucos, ir se adaptando ao clube, se desenvolvendo dentro do clube e ali na frente virarem titulares, ganharem suas posições. Concordo plenamente, e eu falei mais ou menos isso. Porém, se o objetivo do Corinthians é lutar por título de Libertadores e de Brasileirão, aí precisa de umas cerejinhas aí no bolo. Concorda, Bira? Mas Brasileirão não tem. Se ele quer bater de frente com o Botafogo, com o River Plate, com o Palmeiras, com o Flamengo, aí ele tem que... Mas eu acho que... Porque acho que ele não tem dinheiro para isso. Mas tem que ser realista. Brasileirão não dá ainda. Não adianta também a diretoria ficar querendo enganar torcedor. Fala, não, porque o Corinthians, um clube como o Corinthians vai brigar por tudo. Não dá. 38 rodadas de Brasileirão contra Palmeiras, ainda mais com as contratações que o Palmeiras tem feito. Contra Flamengo, contra Botafogo mesmo, não dá. Libertadores, eu já acho possível, não porque seja um timaço, mas, por exemplo, esse time do Corinthians... É uma questão muito de Libertadores, por ser um mata-mata, que às vezes... a maneira de disputa pode favorecer. Por exemplo, esse time do Corinthians... Quando começou aquela Libertadores que o Fluminense ganhou, desculpa te interromper, ninguém apostava no Fluminense. Isso que eu ia falar. Esse Corinthians, neste momento, não soa para um começo de temporada tão diferente, né? do Atlético Mineiro do ano passado e do Fluminense de 23. E o Atlético Mineiro foi para a final. Não ganhou, mas foi até a final. Não, o próprio Corinthians chegou longe na Copa do Brasil. Então, se o Corinthians, do jeito que está, se mantiver encaixado
neste ano inteiro, ele pode ir longe na Libertadores. No Brasileiro, acho que briga ali por um G5 ali, mas para a Libertadores, se o mata-mata ajudar, de repente pega lá um chaveamento ali, um adversário mais forte se cruzou com outro lá na frente, o caminho pode dar uma abrida e o Corinthians vai longe. No mata-mata dá, no Brasileiro não. Agora, tem que ser realista. Não pode ignorar que o Corinthians está devendo uma fortuna por aí também. Não pode ficar querendo... Mas se fosse assim, não teria contratado. Quase ninguém que contratou. Então, mas já que teria contratou... caído. Mas já que contratou, assim... Aí, dá uma segurada agora. Esse time não cai. Né? Esse time vai cair? Eu imagino que não. Assim, não é um time que parece que vai cair. Então, trabalha para manter esse time e tirar o máximo de valor de poucos investimentos. É torcer para o Garro estar bem, né, mentalmente, a parte psicológica dele, com tudo que a gente já falou, do ocorrido. Ainda tem uma questão judicial para acontecer, porque a gente viu lampejos do Coronado na temporada passada, que há um talento ali que pode contribuir para o Corinthians, mas a gente não viu uma sequência, né, do Coronado no Corinthians. O Garro jogou a temporada inteira, Corinthians baixo, Corinthians alto, enfim, jogou a temporada inteira. O Corinthians, o ano passado, segundo semestre, principalmente na arrancada, trabalhou muito jogo a jogo, né? Eu acho que agora tem que ser assim, contar com um bom desempenho no Campeonato Paulista, entrar para brigar por título no Campeonato Paulista e a diretoria ir avaliando ali o que o elenco vai apresentando de principais carências. E para finalizar o vídeo, o Corinthians finalizou a última temporada de maneira positiva dentro de campo. No entanto, nos bastidores a situação é mais complicada, visto que o presidente do Timão ainda corre sérios riscos de impeachment. O cenário é discutido desde a metade da temporada passada e quase passou ali no finalzinho do ano ali com o impeachment aí, onde Augusto Melo conseguiu alvará da justiça para cancelar naquele momento. E tudo isso por conta da antiga patrocinadora Massa que estampava a camisa do Timão. Por conta disso, a pressão dos bastidores é intensa. Em busca de reconquistar a confiança dos conselheiros corintianos, o presidente Augusto Melo resolveu tomar uma atitude de reunir todos os conselheiros do clube. Um convite oficial foi divulgado para 2025. Segundo informações do portal Time do Povo, Augusto Melo convidou os conselheiros de Corinthians para uma reunião especial no dia da apresentação do elenco. O evento será realizado no próximo sábado, dia 11, e será exclusivo para os conselheiros. O Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 101 conselheiros vitalícios e 200 conselheiros trienais. Enquanto isso, a fiel torcida demonstra cada vez mais impaciência com a diretoria, já que nenhuma contratação até agora foi oficializada pelo Corinthians. Somente rumores. A mais recente especulação que a gente viu no vídeo agora sobre contratação é sobre o Luciano Costa, de 30 anos, que pertence ao Cincinnati dos Estados Unidos. O jogador pode reforçar o Coringão aí, porém a sua possível chegada está dividindo a torcida do Corinthians, já que a gente tem o Rodrigo Garro e Coronado para a posição, hein? Então isso aí, fiel, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhuma notícia do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!